Bom dia, alunos do nono ano, professor aqui de volta, né? Agora nós voltamos para a aula de física, né? Então agora nós vamos falar um pouco da termologia, que é um assunto novo, que vocês já podem observar pelo nome, né? Então termo vem de térmico, vem de calor, né? De energia em si, e logia vem de estudo, né? Então nós vamos estudar as características aí dos fenômenos térmicos, né? Envolvendo calor e tudo mais, tá bom? Hoje é a nossa 38ª aula, né? Então nós já tivemos uma de química, agora nós temos uma de física, dia 21, sexta-feira, né? Nós vamos utilizar o capítulo 7 da apostila 6, grupo 7 também, da página 134 à página 138, tá bom? Vamos lá? Como sempre, nós temos alguns conceitos básicos que são fundamentais, né, para que a gente consiga ter um estudo aí sobre a termologia. Nós vamos observar, pessoal, que a termologia, então, envolve todos os conceitos e todas as relações que nós temos envolvendo a temperatura. Para a física, né, a temperatura, então, ó, é uma grandeza física associada à energia cinética, medida nas partículas de um corpo. De uma forma geral, resumida, temperatura é energia térmica em trânsito, em movimento dentro dos corpos. Essa é basicamente assim o resumo de temperatura. A energia térmica, né, em trânsito, né? Então isso é a temperatura que nós na sequência vamos falar um pouquinho mais, tá bom? Ao receber calor, energia térmica do Sol, as moléculas do líquido se agitam, ocupando um maior espaço e, consequentemente, um volume maior. Então a gente vai observar que a maioria dos corpos em geral, mas isso vai ser um assunto para uma próxima aula, eles dilatam, né? Então, quando eles estão em uma temperatura alta, a tendência dessa movimentação fazer com que as moléculas, né, que estão ali dentro, elas ocupem um espaço maior, né? E com isso elas ocupam um volume maior. Como a gente pode observar aqui, ó, menor agitação térmica, maior agitação térmica, né? Então, temperatura mais baixa, temperatura mais alta. Então, esse que está em vermelho, há uma tendência dele ter que ocupar um espaço maior, né? Mas isso na sequência a gente vai ver também quando a gente for trabalhar um pouquinho com a dilatação daí dos corpos. Entendido? Temperatura entendido? Então, voltando. Temperatura é uma grandeza física associada à energia cinética. A energia cinética, para a gente lembrar, é a energia do movimento dentro dos corpos. Resumidamente, é a energia térmica em trânsito, em movimento. Certinho? Vamos lá. Às vezes a gente não sabe diferenciar. O que é temperatura, o que é calor, né? Calor também tem um conceito fundamental na física, que é a energia térmica transmitida de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. O que nós vamos observar, por incrível que pareça, a gente fala assim, estou com frio. O frio, para a física, ele não existe, né? O frio é uma ausência de calor. Conseguiram entender? Repetindo. Temperatura é energia térmica em trânsito, né? Que está se movimentando. Calor é energia térmica transmitida de um corpo com maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura. Então, quando você encosta numa superfície e você vê que ela está gelada, é porque você está transmitindo calor para ela, porque a temperatura dela está mais baixa do que a sua. Então, quando a gente fala, por exemplo, que os répteis são de sangue frio, é errado. Os répteis são ou têm a temperatura deles, que nós chamamos que são os pecilotérmicos, né, ou ectotérmicos, quer dizer que a temperatura deles varia com o ambiente. Como a nossa temperatura, nós somos endotérmicos, ou homeotermos, né, quer dizer que a nossa temperatura sempre se mantém a mesma, 36,5, 37 graus, quando você encosta num animal desse, representa que o animal está gelado. Mas quer dizer o quê? Que você tem uma temperatura maior que ele. A energia térmica tua é maior, então você tende a passar calor para ele. Então o frio, para a física, não existe. O frio é uma ausência de calor. Então, a hora que você estiver lá com frio, você diz, estou com ausência de calor. Mesmo porque quando você coloca um cobertor, o cobertor esquenta? Não. O cobertor evita a perda de calor do teu corpo. Então ele mantém isolado o calor dentro do teu corpo, mas ele não esquenta. Algum cobertor está ligado na tomada? Se você tem um que está ligado na tomada, aí ele esquenta, porque aí ele vai transformar a energia elétrica em energia térmica.
Fora isso, não vai acontecer. Aqui tem um exemplo, isso tem lá na apostila, eu tirei da apostila de vocês. Um corpo com maior temperatura, um corpo com menor temperatura. Então, sempre esse é o fluxo. Do corpo com maior para o corpo de menor temperatura. Entendido? Então, ele transfere sempre do maior para o menor. Certo? Aqui tem um resuminho de tudo que nós falamos de uma forma bem simples. Certo? Eu acho bem importante que vocês coloquem isso no caderno de vocês. Para o videozinho e copia isso. Né? Porque é bem importante, principalmente para a hora que você precisar ir para avaliação, para as atividades e tudo mais, certo? Então, alguns conceitos fundamentais. Temperatura, de uma forma geral, medida da agitação molecular ou da agitação térmica lá dentro, né? As moléculas se agitando, entendido? Calor, energia térmica em trânsito, do que tem maior para o que tem menor. Equilíbrio térmico, quando as temperaturas se igualam, né? Quando vai passando o calor para o outro, quando eles estão à mesma temperatura, equilíbrio térmico. Entendido? A observaçãozinha que eu deixei aqui para facilitar, o calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor. Nunca o contrário, porque para a física o frio não existe, é a ausência de calor. Vamos lá. Nós vamos observar, e vocês já devem ter observado isso em filmes, quem gosta de joguinhos, né, principalmente de computador, né, vocês conseguem observar diferentes escalas termométricas. Então, às vezes você vê lá uma temperatura em Celsius, que é a nossa. Então, é comum para nós, mas não é a mais utilizada. Aí você olha lá, tantos Kelvin, temperatura, tantos graus Fahrenheit. Aí você fica pensando, o que é isso? Como que eu faço para distinguir, diferenciar isso? Por que a temperatura é diferente? Não. Só que as escalas de medida, elas são diferentes. Então, a escala Celsius, que é usada no Brasil, nós usamos essa escala, esse termômetrozinho com a medida do C, né? Ela foi proposta por um suíço chamado Anders Celsius. Então, Anders Celsius, em 1742, ele propôs um termômetro à base de álcool, né? Isso aqui é álcool, né? Que com qualquer temperatura, né? Qualquer variação da temperatura, ele dilatava lá dentro. Então, como ele viu que as moléculas se agitavam, dilatavam, a tendência era o quê? Isso dilatar. E aí ele conseguiu fazer essa medida numa escala de 100 unidades, que vai do zero, que vocês verem aqui, que é o ponto de fusão da água, né? E 100 graus, o ponto de ebulição da água, né? Ah, professor, mas por que esse termômetro está 50? Porque esse é um termômetro de fora, um termômetro que a gente tem aqui de ambiente. Então, o ambiente não vai chegar a 50 graus. Se chegar, a gente vai estar tendo muito problema. 40 graus, aí próximo disso já chegou, né? Mas mais do que isso, nunca aconteceu, graças a Deus, senão a gente estaria morto aí, tá bom? Então, esse termômetro é o que nós usamos no Brasil. Escala Celsius. Entendido? Tá. Antes do Celsius, teve o chamado Daniel Gabriel Fahrenheit, né? Então, Daniel Gabriel Fahrenheit, em 1714, então veja aqui 1742. Em 1714, ele propôs um termômetro diferente da época. Então, eles acreditavam antes que o melhor termômetro que tinha, né, inicialmente lá, era o de álcool, certo? Mesmo porque passou um determinado tempo, mesmo do desenvolvimento do Fahrenheit, o Celsius ainda utilizava o de álcool. Mas ele conseguiu observar que o mercúrio, né, que é o único metal líquido à temperatura do ambiente, ele é muito sensível, né, à temperatura. Então aumentou um pouquinho a temperatura, né, ele dilata, vamos dizer assim, numa proporção muito boa, muito melhor do que o álcool, muito melhor do que a questão da água e tudo mais. Então o que aconteceu? Quando ele observou que o mercúrio era, digamos assim, era muito sensível, foi um dos termômetros, né, que basicamente, aí a gente vai observar, ele é usado até hoje, é um dos mais precisos, aquele que tem o mercúrio. Então, aquele que você olha lá, às vezes ele é meio prateadinho, né, é um metal que está lá dentro. Lembra que nós estudamos que o mercúrio é o único metal líquido à temperatura ambiente. Então, por isso, ele tem uma sensibilidade bem grande à temperatura. Então, hoje, a maioria dos termômetros que nós usamos aí é o de mercúrio. Não deixamos o de álcool ainda, mas o de álcool é utilizado fora de casa, é usado em
em alguns tipos de piscina, ele é usado também em aquários, né? Por quê? Porque se ocorrer um derramamento lá, quebrar, por exemplo, um de mercúrio, há um problema bastante grande aí com a água também, contaminação, certo? Vamos lá. Inicialmente ele adotou como referência a temperatura de fusão da água e a temperatura do corpo humano, né? Então essa foi a referência básica dele. Então a temperatura de fusão da água, 32 graus Celsius, e a temperatura de ebulição, 212 Fahrenheit. O que nós vamos ver é que o Fahrenheit e o Celsius levam graus Fahrenheit, né? Então ele definiu e colocou graus Fahrenheit, graus Celsius. A diferença é que o Fahrenheit, para deixar uma medida melhor, como o mercúrio era mais sensível, né? As unidades de medida, ao invés dele dividir em 100, como o Fahrenheit fez, ó, de 0 a 100, 100 unidades. Então, o que diferente do Celsius, Fahrenheit fez o quê? Dividiu em 180 unidades. Se você pegar lá 212 menos 32, dá 180 unidades. Então ele dividiu em uma quantidade maior de unidades para deixar esse termômetro o mais preciso, certo? Atualmente se usa restrito em países de língua inglesa. Então os ingleses usam o Fahrenheit, nós usamos o Celsius e o mundo inteiro usa o Kelvin, né, que nós já vamos falar na sequência aqui, tá bom? Uma comparaçãozinha então entre a escala Fahrenheit e aqui nós temos então a imagem do Fahrenheit, né? E aqui nós temos então Celsius, termômetro em Celsius, que vai basicamente de 0 a 100. Aqui foi colocado menos 20 só para determinar como seria o zero em Fahrenheit, né? Então, zero em Fahrenheit seria menos 20 para nós, né? E aí nós teríamos, então, uma medida aí de 20 graus Celsius para Fahrenheit ficaria em torno de 70, mas nós vamos fazer essas conversões, vocês vão ver que é tranquilo, né? Não é fácil, mas é tranquilo da gente fazer, tá bom? Então, ele determinou de 32 a 212, que seria mais ou menos essa temperatura de ebulição. O termômetro é o mesmo. As escalas são diferentes, né? As unidades diferentes. O Celsius dividido em 100 unidades, Fahrenheit dividido em 180. Certinho? Vamos lá. E aí, a escala mais utilizada no mundo. A escala mais utilizada no mundo é a escala Kelvin. Na verdade, ela foi desenvolvida por William Thomson, né? E aí eles davam nomes e patamares e graus assim na sociedade. Ele era um lord, né? Então ele era conhecido como Lord Kelvin. Então o nome ficou, né, em homenagem ao Lord escala Kelvin. A diferença de todos eles é que o Kelvin não leva graus. Então na hora de você colocar graus Celsius, graus Fahrenheit, você não coloca graus Kelvin, você só coloca 300 Kelvin, 200 Kelvin, 100 Kelvin. Entendido? Não tem o graus. E ele desenvolveu essa escala em 1878. O mundo inteiro usa essa escala, né? Então é uma escala utilizada aí, mais utilizada no mundo, certo? Essa escala foi proposta então por Kelvin para explicar, pessoal, uma lei que era chamada Lei de Chartres. Nós vamos ainda falar um pouquinho dessa lei, que era sobre os gases, né? Então ele verificou que a menor temperatura encontrada, né, entre todos os gases foi menos 273, né? E isso na escala que ele utilizou ainda, que era o Celsius, né? Então, menos 273 graus Celsius, né? Os volumes dos gases seriam, então, considerados nulos, né? Kelvin sugeriu que o volume em si não era nulo, e sim a temperatura. Logo, esse valor foi adotado como o mais baixo possível. Então, o menos 273 graus Celsius ficou conhecido como 0 grau Kelvin. Entendido? Essa escala pertence ao Sistema Internacional de Unidades, quer dizer que é usado basicamente no mundo todo. Só que a escala de Kelvin, como ele utilizou a mais baixa escala em Celsius, já, digamos, registrada, que seria o menos 273, a gente vai observar que ele começa, né, a escala dele em 273, né? O que vai variar, pessoal, é só o número. 273 a 373 são 100 unidades. Então a escala Kelvin e a escala Celsius, ela é a mesma, né? Se eu tenho 20 graus em Celsius, o que eu faço? Eu pego esse número aqui e aumento 20.
Então, 273 mais 20, 293. Então, 20 graus em Celsius é muito fácil achar em Kelvin. Só vai somar. Então, 273 mais 20, 293. Ah, eu quero 50. Soma 50 aqui. Ah, eu quero saber quanto que é 100 graus. 100 a gente já tem aqui. É só somar o 100 aqui. Então, as escalas de Kelvin e Celsius, elas são equiparadas, né? São, basicamente, em unidades, elas são proporcionais, né? Já no Fahrenheit, aí tem diferença. Aí nós vamos ver que as unidades são de 180 unidades aqui. Entendido? Mas nós já vamos ver aí num exemplo aí. Nós temos alguns tipos de termômetro, como a gente falou. Termômetros aí que normalmente é usada na culinária, né, na cozinha, então por isso que eles normalmente já passam de algumas temperaturas aqui. Nós temos termômetros utilizados em vários fornos também, para que a temperatura não aumente muito. Esses termômetros são usados normalmente para medir a nossa temperatura. Esses são aqueles de cabeça que agora estão medindo por causa do Covid, né? Os termômetros de álcool, né, que também são utilizados aí em piscinas, como a gente falou, em aquários. Esse é um termômetro usado para fora, né? E aqui nós temos um termômetrozinho que também muitas vezes é utilizado aí na cozinha, né, para saber a temperatura de alguns alimentos aí. Tudo bem? Vamos lá. Aqui nós temos um sistema de conversão, tá? Eu tô no Brasil e eu quero saber lá em qualquer um dos países aí, ingleses, por exemplo, eu quero saber a diferença de temperatura. Eu cheguei lá, tá 200 Fahrenheit. Quanto que isso quer dizer em Celsius, né? Então eu tenho um sisteminha de conversão. Como que eles fizeram esse sisteminha de conversão? Então eles pegaram a temperatura em Celsius, né? Menos zero, certo? Que é a temperatura mais baixa em Celsius. Entendido? Pegaram a maior temperatura em Celsius, que é o 100, menos a menor, zero, certo? Pegaram a temperatura em Fahrenheit menos a menor temperatura. Qual que é a menor temperatura em Fahrenheit? 32. Menor que a gente diz vamos dizer, no termômetro, certo? E aí pegaram a maior, 212, menos 32. Em Kelvin, pegaram o Kelvin, né, que é a temperatura em Kelvin. Isso aqui é como se fosse graus, né? Como Kelvin não usa, como Kelvin não usa graus, nós usamos o T de temperatura. Então pegaram a temperatura menos a menor, que é 273, né? Que é a temperatura então de solidificação, né? Que nós falamos de fusão. Pegaram a maior pela menor. Então sempre assim, maior pela menor, maior pela menor, maior pela menor. E aqui sempre a temperatura menos a escala ou os graus que nós temos em temperatura de fusão. Então, esse menos zero porque está em Celsius, esse menos 32 porque é o Fahrenheit, esse menos 273 que é o em Kelvin. Fizeram, simplificando tudo, 100 menos 0, 100, 212 menos 32, 180, 373 menos 273, 100. Então, simplificou, nós pegamos uma escala assim. Esse daqui nós podemos usar como temperatura. Temperatura em Celsius dividido por 5. Temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Por quê? Porque não é 100 aqui, né? Senão, pensa se fosse 100, seria muito fácil, né? Você só usaria a parte de cima. Porque quando você vai usar a temperatura em Celsius e a temperatura em Kelvin, esse dividido por 5, esse dividido por 5, vai precisar? Não. Então é muito mais tranquilo para você conseguir achar a temperatura que está em Kelvin e que está em Celsius, daí, tá bom? Na verdade, aqui ficou erradinho, né? Então, aqui, na verdade, você teria que ter T menos 273, né? Que faltou. T menos 273 dividido por 5. Então, vamos lá para o exemplo, lá para a gente finalizando aqui. Qual a temperatura do corpo humano em Fahrenheit e Kelvin? Considerando que a temperatura média do corpo humano é de 36 graus. Nós sabemos que a nossa temperatura é 36 graus, certo? Mas em Fahrenheit e Kelvin, quanto que é? Não dá para saber. Vamos achar, né? Tá. Primeiro eu vou achar o Fahrenheit. Então eu vou usar só a primeira parte da fórmula aqui, ó. Só essa. Certo? Então vou lá, distribuir e coloquei. Qual que é a temperatura em Celsius? 36. Então vou substituir. 36 dividido por 5 e o restante coloco tudo igual. E agora o que eu faço? Como é que eu vou dividir isso? Né? Esse até tem como dividir, mas e esse? Então
Então eu posso multiplicar cruzado. Vou fazer 36 vezes 9, 5 vezes essa temperatura, 5 vezes menos 32. Então vai ficar assim. O que eu faço agora? 5 vezes F, que é a temperatura em Fahrenheit, 5 vezes 32, menos 32. Como isso vai ficar negativo aqui, depois eu vou passar tudo isso fazendo o quê? Somando. Então o resultado que você achar aqui, você soma com esse resultado, certo? A hora que você achou esse resultado aqui, esse vai estar multiplicando. Então, no final, eu passo esse dividindo. Então, o valor total que nós vamos ter, 96,8 graus Fahrenheit. Né? Esse é o valor que nós temos, então, em Fahrenheit. Mas agora, ele não quer só em Fahrenheit, ele quer em Kelvin. Então, eu vou pegar outra parte da fórmula agora. Vou pegar essa e essa. Lembrando que aqui está errado, ó, eles não colocaram, é T menos 273. Faltou aqui, certo? Então, vamos lá. Peguei agora, ó, temperatura em Celsius dividido por 5, temperatura menos 273, que é a temperatura em Kelvin, dividido por 5. Né? O que eu vou fazer agora? Quanto que vale mesmo a temperatura em Celsius? 36. Então fica 36 dividido por 5, T menos 273 dividido por 5. Posso fazer igual eu fiz lá em cima? Posso. 36 vezes 5, 5 vezes T, 5 vezes esse. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Quando está dividido por 5, simplifiquem. Ó, tira aqui, tira aqui. Lembra que nós falamos? Como são 100 unidades, aqui está diminuindo, não está? Passo para lá fazendo o quê? Somando. Vai ficar T igual 36 mais 273. Então vai lá. Nós temos a temperatura de 309, que o exercício trouxe 306, que está errado, né? Então, lá no exercício, se você fizer a conta certinho, eles colocaram errado essa temperatura aí. Tá bom? Então, a temperatura de 36 graus Celsius em Fahrenheit é 96,8 Fahrenheit. E a temperatura em Kelvin é 309 Kelvin. Mais um errinho aí da apostila. Certo? Entendido? Vamos lá. Para a gente saber se vocês conseguirem entender tudo certinho, atividades complementares. 1, 2 e 3 da página 146. 4 e 5 da página 146 e 147. Terminou? Manda a foto para o professor, não esquece. Não esquece de dar um joinha, dar um positivo que você assistiu a aula, para que a gente possa aí marcar a presença de vocês, né? Qualquer dúvida, comunica ao professor que a gente vai conversando aí, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo legal, um conteúdo interessante. Esses cálculos vai dar um pouquinho de trabalho, mas são bem legais a hora que você aprende, tá bom? Bom final de semana agora para vocês. Tchau, tchau. Até, fiquem com Deus.